a cadeira da aliança de Yahu e Yahushua, a que Sechel Abrit Yahu e Yahushua, parte 2. Shalom Lekulam, Shalom Aleichem, Shalom a todos, sejam todos otimamente bem-vindos. Bisham Yahushua Amém, em o nome de Yahushua Amém. Postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal aqui na YouTube. Aqui Sechel Yahu, a cadeira de Elias, Sefer Luke, livro de Lucas 4:20, parte 2. Shalom Lekulam, mais uma vez, Shalom Aleichem, Shalom a todos, a Shalom seja convosco. Aqui Sechel Yahu, a cadeira de Eliahu, aqui Sechel Eliahu, a cadeira de Eliahu, a cadeira da circuncisão. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Aqui Sechel Brit Milá. Geralmente, durante a cerimônia de Brit Milá, uma cadeira é colocada ao lado do sandak, não é? Padrinho, que permanece vaga e é reservada ao profeta Eliahu, ou a nave Eliahu, ao profeta Elias, que de acordo com a tradição presencia cada Brit Milá, cada circuncisão. A mulher do casal, né, a Kivatar, toma a criança nos braços da mãe e a entrega ao homem que levará a criança e a colocará sobre a cadeira reservada ao profeta Elias, né? A nave Eliahu. Avi, ou seja, o pai então coloca o menino sobre o colo do Sandek, onde o Mohel executa a circuncisão. Tá bom? No colo do Sandek ou do Sandak, né? Do padrinho. Aí o Mohel executa a circuncisão. O nome hebraico do menino, então, é anunciado a todos. Depois segue-se a refeição festiva, né? Brit Milá é permitida, Beshabat, Vebe Yom Kippur, né? Ou a Brit Milá, a circuncisão é permitida no Shabat e no Yom Kippur, no dia do perdão, no dia de Yahu, Hayom Yahu, já que a Talmud, ou Talmud, estabelece que a circuncisão supera os outros mandamentos de Torá. Já a gente vai falar, porque não só é permitida no Shabat, como deve se fazer o Shabat, né? Então, o nosso povo já vem descumprindo Torá, né? Já faz tempo, meus amados Ahim, já desde o tempo do nosso querido mestre Yahushua, né? Há mais de 2000 anos atrás, já havia este tipo de situação de desobediência de Torá Kedosh a Torá Kedosh, de Torá sagrada a Kedosh Torá, de sagrada Torá. Os homens que desejam se converter ao judaísmo devem executar a circuncisão quando da aceitação da comunidade judaica. A circuncisão em adultos é um processo mais complexo que há em recém-nascidos. Neste caso, o Mohel, né? O médico deve ser um cirurgião autorizado, ou na falta desse, um cirurgião deve ser acompanhado pelo Mohel. Como alguns Ishim, ou homens, principalmente em United States of America, em Estados Unidos da América, já são circuncidados, né, ou circuncisos, existe uma versão simbólica, onde apenas tira uma gota de sangue da pele do pênis, né, chamada Hatafat Dambrit. Este é o ensinamento da sinagoga Beit Yahu Elohim.
da Beit Knesset, Beit Yahu Elohim, Beit Yahu Elohim Sinagoga, ou Sinagoga Casa do Poderoso Yahu. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Vamos seguir este belo áudio, vídeo, shiur, a cadeira da aliança de Yahushua, aqui seja Abrit Yahushua, a cadeira da circuncisão, aqui seja o Brit Milá, a cadeira da circuncisão ou a cadeira da aliança da palavra, porque Brit Milá também quer dizer isso, aliança da palavra, literalmente falando, a cadeira da circuncisão, aqui seja o Dambrit, a cadeira da circuncisão, a cadeira da aliança de sangue, parte 2, aqui seja a Brit Yahu, a cadeira da aliança de Yahu. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, Baruch Hashem, vamos seguir. A cadeira de Elias, né, que é a cadeira da circuncisão, parte 2. Aqui seja Eliarro, a cadeira de Elias. Sefer Luke, livro de Lucas 4:20, parte 2, a cadeira da circuncisão. Aqui seja Brit Milá, a cadeira da circuncisão, a cadeira da aliança da palavra, a cadeira da circuncisão. Aqui seja o Dambrit, ou a cadeira da circuncisão, a cadeira da aliança de sangue, parte 2. Agora vamos começar do começo, em plena Malca Torá, em plena Rainha Torá. Sefer Bereshit, livro de Gênesis 17, 1-27. O nome de Avraham, ou o nome de Abrão, né? O nome de Avram, ou o nome de Abrão é mudado. Le Elohim, o nome de Afram é mudado por Elohim. Brit Milá, circuncisão. Brit Milá, circuncisão. Baruch Hashem. Então leiamos. Mais uma vez, em plena Malca Torá, em plena Rainha Torá, Torá, Parashá, Torá, estudo de Torá, lição de Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 17, 1-27. Leiamos. Quando Avram, ou Abrão, tinha 99 anos, apareceu-lhe Yahu e lhe disse, Ani Ael Shaddai, né? Eu sou o Elohim Todo-Poderoso. Anda em minha Shekhinah, em minha presença e ser perfeito, para a gente ter perfeição, né? Tem, e firmarei a minha brit ou aliança contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Avram ou Abrão se prostrou, né? Com o rosto em terra, né? Ou seja, vai Shetahu, né? E o adorou, e Elohim falou-lhe dizendo, quanto a mim, eis que a minha brit ou aliança é contigo, e serás pai de muitas nações, não mais serás chamado Avram, Abrão, mas Avraham, ou Avraham, Abraão, cresceu o nome dele, tá certo? Será o teu nome, o teu Hashem, pois Leavi, por pai de muitas nações te hei posto, far-te-ei frutificar sobremaneira, e te farei nações e melechim, ou reis sairão de ti. Vamos dar uma pequena vírgula aqui, na parte 1, nós falamos, mas falamos as referências, mas não lemos, não é, as referências, e aqui nós estamos também lendo as referências, tá certo? Então vamos seguir. Estabelecerei a minha brit ou aliança contigo e com a tua descendência, pois de ti, em suas gerações, como brit ou aliança perpétua, né? É brit leolam vaed, para te ser por Elohim, a ti e a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a tua descendência depois
de ti, a Eretz, ou terra de tuas peregrinações, Kol Aeretz Renaam, Kol Aeretz Renaam, por toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Elohim. Disse mais Elohim a Avraham: quanto a ti, guardarás a minha brit ou aliança, tu e a tua descendência depois de ti, em suas gerações. Esta é minha brit, né? Ou aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo o varão dentre vós será circuncidado. Circuncidar-vos, eis na carne do prepúcio. E isto será por sinal, né? Leot abrit, ou por sinal de aliança entre mim e vós. Sefer Bereshit, livro de Gênesis. Abrit milá ri bet Shabbat. Abrit milá ri bet Shabbat. A circuncisão é no Shabbat. Não é que pode ser no Shabbat, não. A circuncisão é no Shabbat. Vamos seguir. Para ser mais preciso, vou adiantar que todo dia 8 de cada mês lunisolar, né? Todo dia 8 de cada mês do calendário lunisolar de Elohim. Hoje o Shabat é como uma ilha perdida no tempo. Poucos guardam o verdadeiro calendário de Elohim. Vamos seguir. Halochá Shana Yerehi Ve A Ben Shabbat, o filho do grande rei Iarro, o calendário lunisolar, e o filho do Shabat. Veben Sheminit Yamim, e filho do oitavo dos dias. Olha a verdadeira tradução aqui, ó. Veben Sheminit Yamim, e filho do oitavo dos dias, tá certo? Isso aqui é o que consta em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 17, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 17, 12. Repetindo, a verdadeira tradução correta: Veben Sheminit Yamim, e filho do oitavo dos dias. Veben Sheminit Yamim, e filho do oitavo dos dias. Entendam, meus amados ahim, meus amados irmãos. Vamos seguir. Porque uma coisa está ligada à outra. Então, se a cadeira de Elias está ligada a Brit Milá, então não tem como a gente falar da cadeira de Eliarro sem falar da circuncisão, tá bom? Para entender. Todo varão fará Brit Milá, circuncisão, por todas as vossas gerações, tanto nascido bebete em casa, como o comprado por dinheiro a qualquer zer, estranho ou estrangeiro, ou ainda guer, que não for da tua, ou goi, né? Que não for da tua linhagem. Vubem Shemonat Yamim. Com efeito será circuncidado, nascido em tua beit, e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha brit ou aliança na vossa carne, como brit leolam vaed, ambrit leolam vaed. Ou seja, como aliança perpétua, é para todos sempre, esta mitzvah, este mandamento. Mas o incircunciso, que não circuncidar da carne do prepúcio, esta nefesh, ou pessoa, será extirpada do seu povo, violou a minha brit ou aliança. Sarai tem o nome mudado, Elohim por Elohim. Deixa eu dar uma vírgula aqui, ó. Então, nós devemos fazer, todos nós, tá certo? Quem não fez deve fazer a Brit Milá, ou a circuncisão da carne. Ah, mas eu já tenho a Brit Alev, a circuncisão do coração, mas tem que ter as duas. A Brit Milá
vem a Brit Alev, a circuncisão da carne e a circuncisão do coração. Então, Sarai tem o nome mudado por Elohim. Disse Elohim a Avraham, ou a Abraão, quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, ou Sarai, porém Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho, sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações. Melechim, ou reis de povos sairão dela. Ao que se prostrou Avraham, com o rosto em terra, né? Vaishetahu, ou seja, adorou. E riu-se, disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara, que tem 90 anos, né? Vamos seguir. E ele tinha quase 100, né? Tinha, a bem da verdade, 99 anos, né? E ela 90, né? Todos dois com a idade bem avançada, mas para Elohim não tem impossíveis. A cadeira de Elias, a cadeira da circuncisão, parte 2. Depois vamos continuar, né? Pois assim dispõe o texto. Disse depois Avraham a Elohim: Oxalá que viva Ismael, que significa homem de Elohim, ou ainda homem do poderoso diante de ti. E Elohim lhe respondeu: Beemet, em verdade Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Itzhak, que significa risada, e com ele dará à luz um filho, né? Aleph Ben, e lhe chamarás Itzhak, Isaac, e com ele estabelecerei a minha Brit ou aliança, como Brit ou aliança, Brit Leolam Vaed, ou aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Baruch Hashem. Continuemos. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que eu tenho abençoado, e falo-ei frutificar e multiplicá-lo-ei grandissimamente. 12, Nascem ou príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Hoje é a nação árabe, né? Os nossos vizinhos árabes, os nossos irmãos árabes, né? Por exemplo, como os Emirados Árabes Unidos, colegas, né? Mas tem outros, né? Como Irã, Iraque, etc., que são do islamismo xiita, radicais, aí sim, querem cortar as cabeças, né, das pessoas que pensam diferente, etc., etc., né? E principalmente a Yahudim, de judeus, ou do povo de Arro. Vejam só. Porém, estabelecerei Am Itzhak com Isaac, que Sara te dará à luz neste tempo determinado, no ano vindouro. Ao acabar de falar Avraham com Abraão, subiu Elohim diante dele. Olha só, se subiu Elohim, Elohim subiu, então é porque ele havia descido. Então, desde outrora que Elohim faz contato direto com os seres humanos, meus amados Ahim vechaverot beyahushua, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Brit Milá, circuncisão. Logo tomou Avraham, ao seu filho, né, o Ben Ismael, e a todos os nascidos em sua Beit ou casa, Leacol, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo varão entre os da Beit ou casa de Avraham, e lhe circuncidou a carne do prepúcio naquele mesmo dia, como Elohim lhe ordenara. Avraham tinha 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Vê Ismael, né, seu Ben, ou Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio.
ainda em Sefer Bereshit, né? Versículo 26 e 27. No mesmo dia foram circuncidados Efraim e o seu Ben Ismael, né? E o seu filho Ismael. Veacol a Beit, né? E todos, Veacol a Ishim a Beit, e todos os homens da casa, assim os nascidos em Beit, ou casa como os comprados por dinheiro, ao ser estrangeiro, foram circuncidados com ele. É o que consta o texto, em plena Malca Torá, em plena Rainha Torá, Torá Prachá, Prachá Torá, porção de Torá, estudo de Torá, lição de Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis, 17, 1 a 27. Agora vamos em plena Malca Torá, em plena Rainha Torá, Torá Prachá, Prachá Torá, porção de Torá, estudo de Torá, lição de Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis, 18, do 1 em diante, do 1 ao 16. Leamos. Repetindo. Sefer Bereshit, livro de Gênesis, 18, do 1 ao 16, leiamos. Depois apareceu Iarro, olha só, novamente, depois apareceu Iarro a Avraham, junto aos cavalos de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia, levantando Avraham os olhos, olhou, e eis três Ishim, né? Gimel Ishim, três homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostou-se Beeretz, ou em terra, e disse: meu Iarro, se Arshav, agora tenho achado Tiferet, beleza ou formosura aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Este é o ensinamento da sinagoga Beit Yahweh Elohim, da Beit Yahweh Elohim Sinagoga, ou sinagoga Casa do Poderoso Yahweh. Vamos seguir. Eia, traga-se um pouco d'água e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore, né? O Netlat Regel, né? A lavagem dos pés, e trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças e depois passareis adiante, porquanto que isso chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe: faze assim como disseste. Avraham, ou Abraão, pois apressou-se em ter com Sara na tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu o gado, apanhou o bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou o queijo fresco e leite e o bezerro que mandara preparar e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles debaixo da árvore. A eis, enquanto comiam, perguntaram-lhe eles: onde está Sara, tua mulher? E respondeu: está aqui na tenda. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, que estava atrás dele. Ora, Avraham, ou Abraão, e Sara eram velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o incômodo das mulheres, né? O nidá, né? A menstruação, no popular povo aqui em Nordeste de Brasil, fala regra, né? Feminina. Sara, então, riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou Iarra a Avraham: por que se riu Sara, dizendo: é verdade
que eu, que sou velha, darei à luz a um filho? Há porventura alguma coisa difícil a Iarro? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo, não me ri, ou não ri, né? Porquanto ela teve medo, ao que ele respondeu, não é assim, porque riste, né? E levantaram-se aqueles homens dali, né, que eram 3, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraham, ou Abraão, ia com eles para os encaminhar. Era tipo o escudeiro, guia, não é? Ia guiando. Baruch Hashem, então o eterno, não é? Immanuel, Yahweh Elohim conosco. Agora vamos para outra referência, né? Em plena Malca Torá, em plena Rainha Torá, Torá Parashá Torá, porção de Torá, estudo de Torá, lição de Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 19, 24 a 30, leiamos, pois assim dispõe o texto. A destruição a Sedoma Veamora, ou a destruição de Sodoma e Gomorra, é anunciada Elohim por Elohim. 2 Malachim, ou anjos, são recebidos Bebet Lo, Sedoma Veamora, né? Sodoma e Gomorra são destruídas. Então Iarro, de sua parte, fez chover do Shamaim, ou céu, enxofre e fogo, sobre Sedoma, Veamora, Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia a Eretz, ou da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Avraham levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera, ou Avraham, em pé diante de Iarro, e contemplando Sedoma, Veamora, Sodoma e Gomorra, e Vecol Aeretz, e toda a terra da planície, né? Viu que subia a Eretz, ou da terra, uma fumaça como a de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Elohim as cidades da planície, lembrou-se de Avraham, ou Avraham, e tirou Ló do meio da destruição ao sobreviver aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou Behar no monte, e as suas 2 Benot, ou filhas, com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 Benot, ou filhas. Sefer Melechim Bet, né? Livro de 2 Reis 2, 1 a 25, né? Agora em plena Tanar, né? Em plena escritura hebraica. Anav Eliarro, o profeta Elias, é levado ao Shamaim, ao domo, quando Iarro estava para tomar Eliarro, ou Elias, né, ao domo, no redemoinho. Eliarro partiu de Gilgal com Elisha, ou Eliseu. Disse Eliarro, Elias, a Elias, fica-te aqui, porque Iarro me envia a Beit El, casa de El. Elisha, Eliseu, porém, disse, vive Iarro, e vive a tua nefesh, ou pessoa, que não, ou alma, que não te deixarei. E assim desceram a Beit El, casa de El. Então Abnei, Nevinha, os filhos dos profetas que estavam em Beit El, na casa de El, saíram ao encontro de Elisha, ou Eliseu, e lhe disseram, sabes que Iarro hoje te tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, sim, eu o sei, calai-vos. E Eliarro, ou Elias, lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque Iarro me envia a Jericó, ou Jericó. Porém ele disse, vive Iarro,
e vive a tua nefesh, pessoa, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó, ou Jericó. E então os filhos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu, e lhe disseram: sabes que Iarro hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu o sei, calai-vos. E Eliarro, ou Elias, lhe disse: fica-te aqui, porque Iarro me envia a Iarden, ao Jordão, ou Leiarden, né, ao Jordão também. Mas ele disse: vive Iarro, e vive a tua nefesh, ou pessoa, ou alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 e Shiam, dentre Abinei e Neviam, dentre os filhos dos profetas, e pararam defronte deles, e de longe, e eles dois pararam junto a Iarden, Jordão. Então Eliarro, ou Elias, tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram de uma a outra banda, e passaram ambos a pé enxuto. Havendo eles passado, Eliarro, ou Elias, disse a Elisha, ou Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que te seja tomado de ti. E disse Elisha, ou Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada a porção do teu espírito. Respondeu Eliarro, ou Elias: coisa difícil pediste, todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, não se fará. Porém, se não, né? Não se fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Eliarro, ou Elias, subiu ao Shamaim, ou domo, num redemoinho. Elisha, ou Eliseu, é o sucessor de Eliarro, ou Elias. E vendo que Elisha clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, e não o viu, mas pegou-o então nas vestes e as rasgou em duas partes, né? A quitel, né? Que o pessoal chama no popular pano de saco, né? E tomou a capa, tá vendo aí? Olha, a capa, né? De Eliarro, a capa de Elias, que dele caíra, voltou e parou à beira a Iarden do Jordão. Então, pegando a capa de Eliarro, que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está Iarro, Elohim, de Eliarro? Quando feriu as águas, ou quando feriu a água, estas se dividiram a uma outra banda, né? Maim e Elisha, né? A água, Maim, né? Esta se dividiu de uma a outra banda, e Elisha, o Eliseu, passou. Vendo, pois, Abinei e Neviam, ou Abinei e Neviam, os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, ou Jericó, disseram: Aruach Eliar, o espírito de Elias repousa sobre Elisha, ou Eliseu. E vindo ao seu encontro, inclinaram-se beretes ou em terra diante dele. E disseram-lhe: eis que entre os teus avadim há 50 homens valentes, deixa-os vir. Pedimos em busca do teu senhor. Pode ser que o Aruach e Arro, o espírito de Arro, Aruach Kodesh, o Espírito Santo, o tenha arrebatado e lançado em algum monte, né, em algum har, ou em algum vale. Ele, porém, disse: não os envieis. Mas insistiram com ele até que se envergonhou e disse-lhes: enviai.
e enviaram. Este é o ensinamento da sinagoga Beit Yahweh Elohim, Beit Yahweh Elohim Sinagoga, ou sinagoga Casa do Poderoso Yahweh. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja a cadeira de Elias, a cadeira da circuncisão, parte 2. 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram Elisha, né, para Eliseu, que ficara Beiericó, em Jericó, e ele lhes disse: não vos disse que eu... Não vos disse eu que não fosseis? Aí Shem, os homens da cidade disseram a Elisha ou Eliseu: eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor, porém a Maem, ou a água, é péssima, vê a Eretz, ou terra, é estéril. E ele disse: trazei-me um jarro novo e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial, a Maim, da água, e deitando sal nele, disse: assim diz Yahweh, sarei esta água, ou sarei esta Maim, não mais sairá dela morte nem esterilidade. E a água, né, ou Veamaim, e aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, não é? Conforme a Devar, ou palavra que Elisha ou Eliseu disse, né, ou ainda Milá, palavra, Devar, palavra. Então subiu dali a Beit El, a casa de El, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em o nome de Yahweh. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos, e dali foi Ahar, né? E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Aí depois no capítulo 3, né? Depois no capítulo 3, deixa eu ver aqui. Shlosh Melechim, né? 3 reis, e os seus exércitos são salvos, né? Elisha, por Eliseu. Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 41-31, leiamos. Sefer Yeshayahu, em plena Tanakh, em plena escritura hebraica, não é? Haftarah, Haftarot, o estudo de profeta, o estudo de profetas, né? Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 41-31, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Elohim, falai benignamente a Yerushalom, ou Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão de Yahweh por todos os seus pecados. Eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho de Yahweh, e endireitai no ermo uma estrada, a Eloheinu, para o nosso Elohim. Todo o vale será levantado e será abatido, né? Kol har, vekol, né? Todo o monte, todo outeiro e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado, a kevod Yahweh, ou a honra de Yahweh, se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca de Yahweh disse. Uma voz diz: clama, respondi eu, que hei de clamar? Ponto de interrogação, pergunta, portanto. A resposta: toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Tem até uma música, né? A carne é como uma erva, e a sua beleza como a flor do campo. Louva a erva seca,
E aí vai, não é? Meus amados Ahim, este é o ensinamento da sinagoga Beit Yah Elohim. Beit Yah Elohim, sinagoga ou sinagoga, casa do poderoso Yahweh. Vamos seguir. Seca-se a erva e murcha a flor, soprando nelas o hálito de Yahweh. Na verdade, o Behemet, o povo é erva. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de Elohim, ou Adevar Elohim, ou Amilá Elohim, subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, Atzion, ou Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Yerushalayim, ou Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas idades de Yahudá ou Judá. Eis aqui está o vosso Elohim, eis aqui está o vosso poderoso, eis que Adonai Yahweh, eis que o soberano Yahweh virá com poder, e o seu braço dominará por ele, e eis que o seu galardão vem com ele, e a sua recompensa diante dele. Amroer, como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho a Maem, ou a água, e tomou a medida, a Shamaim, do domo aos palmos, e recolheu numa medida o pó, a Eretz, ou da terra, pesou a Har, né? Ou pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças. Quem guiou Aruach Yah, o Espírito de Yah, Aruach Kodesh, o Espírito Santo, o Espírito Sagrado, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse entendimento? E quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta leaês para o fogo, nem os seus animais bastam para um holocausto, dízimo ou sacrifício. Todas as nações são como nada perante ele, são por ele reputadas menos do que nada, e como coisa vã. A quem podeis assemelhar a Elohim? Ou a que figura podeis comparar a ele? Quanto ao ídolo, o artífice o funde, e o ourives o cobre de ouro, e forja cadeias de prata para ele. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe a madeira que não apodrece, procura para si um artífice, perito para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou isto mesmo? Ou não tendes entendido desde a fundação, a Eretz, ou desde a fundação da terra? E ele, o que está sentado sobre o círculo, a Eretz, o que está sentado sobre o círculo da terra. A terra é um círculo, não é uma bola, tá? Terra plana. Senhor, lição. Temos também o nosso canal, alguns áudio vídeos, Senhorim, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e é ele que estende o domo como uma cortina e o desenrola como a tenda para nela habitar. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E ele, o que reduz a nada, a Nassim, ou os príncipes, e torna em coisa vã, a Shoftim, a Eretz, ou os juízes da terra, Behemetz, ou em verdade, mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado, Beeretz, ou em terra, o seu tronco, em terra ou na terra, né? Beeretz, em terra ou na terra, o seu tronco,
quando ele sopra sobre eles e secam-se, e a tempestade os leva como a pragana. A quem, pois, me comprareis, para que eu lhes seja semelhante, diz o Santo. Aqui 2. E levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou estas coisas foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, né? As estrelas, né? Coavim, estrelas, né? Que é o exército de Elohim. Isso aí já é um outro estudo. Por ser ele grande em força, Gevurá, poder e forte em poder, como falei, nenhuma faltará, porque dizes, né? Ho Yaakov, ó Jacó, e falas, Ho Israel, ó Israel, ó Israel, o meu deré, o caminho está escondido a Yahweh, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Elohim? Não sabes, não ouvistes que o eterno Elohim, Yahweh, o Criador dos confins aéreos, ou o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Inescrutável o seu, inescrutável o seu entendimento, é inescrutável o seu entendimento, né? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força, Gevurá, poder alcançado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam em Yahweh renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 41, 1-4. Israel só deve confiar no soberano Yahweh Elohim dos exércitos. Sefer Malachi, livro de Malaquias 3, 1-4. Amalá Yahu, anjo Yahu, é o soberano Yahweh Elohim. Hamalar Yahu, anjo Yahu, é Amalar Borei, o anjo criador. Aribon Malayahu, o soberano Malayahu, é Aben Adam, é o filho do homem. Amalar Yahu, anjo Yahu, é o Messias Yahushua, que é o próprio soberano Yahweh Elohim dos exércitos, que veio aqui pessoalmente para nos proporcionar a sua Yeshua, ou a sua salvação. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Observação, ele enviou a si mesmo, portanto, um alto envio do eterno e soberano de nossas nefeshot, pessoas ou almas. Alto envio foi ou é um envio automático de si mesmo. Amalar Shel Abrit Hadashah, o anjo do chamado abre, fecha aspas, Novo Testamento, né? Abre aspas, Novo Testamento, fecha aspas, como queiram, meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Amalar Shel Abrit Hadashah, o anjo da nova aliança. Amalar Shel Abrit Hadashah, o anjo da aliança renovada. Amalar Shel Abrit Hadashah, o anjo da aliança consertada. Ou ainda, Amalar Shel Abrit Hadashah, né? O anjo da aliança restaurada. Em resumo, o próprio soberano Yahweh Elohim confessa que é Amalayah, o anjo Yahweh, o anjo Yahweh, que é a sua forma angelical, a Ben Adam, né? Do filho do homem, ou ainda, né, o Messias Yahushua, que é a sua forma humana. Olha só, em resumo, o próprio soberano Yahweh Elohim confessa que é Amalar Yahweh, o anjo Yahweh, que é a sua forma angelical, e a Ben Adam, e filho do homem, ou ainda o Messias Yahushua, que é a sua forma humana. Estamos falando aqui, sim, do nosso querido mestre Yahushua. Eis que eu envio a Amalar Yahweh, o anjo Yahweh,
e ele há de preparar o caminho, aderer diante de mim, e de repente virá ao seu Beit Hamikdash, né, ou templo, Yahu, a quem vós buscais, e Amalar Shel Abrit, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz Yahu de Sebaot, Yahu dos exércitos. Olha aqui está bem claro, né? Eis quem viu o anjo Yahu, Amalar Yahu, e ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu Beit Hamikdash, o templo, né? Que Yahushua foi no templo. Yahushua, portanto, é Yahu. Entendam, né? A quem vós buscais, Amalar Shel Abrit, o anjo da aliança. Adam, o filho do homem, o nosso querido mestre Yahushua, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz Yahu de Sevaot, Yahu dos exércitos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome. Isso aqui está em Sefer Malachi, livro de Malaquias, em plena Tanar, escritura hebraica, né? Haftarah, Haftarot, porção de profeta, porção de profetas. Sefer Malachi, livro de Malaquias, 3, 1 a 4. Este foi o verso 1. Vamos ao 2 agora. Então, portanto, este foi o Sefer Malachi, livro de Malaquias, 3, 1. Né? Vamos ao 2 agora. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo de fundidor e como o sabão de lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará Abnei Levi, os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam a Yahu dízimos, né? Ou dízimos em justiça, tzedakah. Então o dízimo, né? Então Amaser e Yahudá, então dízimo de Judá e de Yerushalom, então Amaser e Yahudá e Yerushalom, então o dízimo de Judá e de Jerusalém será agradável a Yahu, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Este aqui foi o Sefer Malachi, livro de Malaquias 3, 1 a 4. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, 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 amém. A cadeira de Elias, a cadeira da circuncisão, parte 2, Sefer Malachi, livro de Malaquias 4, 1 a 6. Dicotomia holística significa alma e espírito integrais, Nefesh Veruach integrais, a Nefesh Ze'agaf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Et a Yeshua Hichel a Nefesh, a salvação é da alma. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, né? Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. O dia que está para vir os abrasará, diz Yahu dos exércitos, Yahu de Sevaot, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, da tzedakah, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Eis que vos enviarei Anav Eliahu, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Yahu, Hayom Yahu, e este é o destaque master. Iremos repetir, espera lá. E ele convencerá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a eles ou terra, Amkelelá, com maldição. Vamos agora ao redestaque.
Sefer Malachi, lemos aqui, nós lemos, né? Sefer Malachi, livro de Malaquias 4, de 1 a 6. Agora o redestaque, Sefer Malachi, livro de Malaquias 4, 5. Sefer Malachi, livro de Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei a Nav Eliarro, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível Yom Yarro, o dia de Yarro. Baruch Hashem, vamos seguir. Sefer Matityahu, livro de Mateus, em plena Bissora, Boas Novas, 11, de 1 a 19. Leamos Sefer Matityahu, livro de Mateus, Bissora, né? 11, 1 a 19. E a Yuhanan Matbil, João Batista envia dois, né? Bet Talmidim a Yahushua, dois Talmidim a Yahushua. Concordo escrituralmente, Sefer Luke, livro de Lucas 7, 18 a 35. Tendo acabado Yahushua de dar instruções aos seus 12 Talmidim, ou discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Ora, quando Yahuchanan, no cárcere, ouviu falar das nações, né, de Mashiach, mandou pelos seus Talmidim, ou discípulos, perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhes Yahushua: e de contar a Yahuchanan, ou João, as coisas que ouvis e vedes. 3, né? Agora aqui, este é o ensinamento, viu, da sinagoga Beit Yahu Elohim. O ensinamento da Beit Yahu Elohim Sinagoga, ou este é o ensinamento da sinagoga Casa do Poderoso Yahu? Vamos lá, vamos seguir. A cadeira de Elias, né? Ou a cadeira da circuncisão, parte 2. Continuemos. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado a Bissora, né? Conhecido como as Boas Novas, né? O pessoal chama de Evangelios, né? Que foi um general romano chamado Evangelios, né? Ou Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Ao partirem eles, começou Yahushua a dizer às multidões a respeito de Yahuchanan, ou João, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Eis que saístes a ver um homem, né? Eis trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão bebeitim melachim, ou na casas dos reis. Mas por que saístes para ver um profeta, né? Nav, assim vos digo, e muito mais do que profeta, muito mais do que nave, este é aquele de quem está escrito: eis que envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Derer beemet, em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que Yahuchanan Amatbil, ou de João Batista, mas aquele que é o menor Bemalchut Hashamayim, no reino do domo, é maior do que ele. E desde Ayamim Yahuchanan Amatbil, e desde os dias de João Batista, e desde os dias de João o imersor, né? Até Arshaiv, agora o reino do domo, né? A Malchut Hashamayim é tomado à força, né? E os violentos o tomam de assalto. Kikol Anevim Veatorá Adi Yahuchanan Navu, pois todos os profetas e a Torá profetizaram sobre João. Olha só, pois todos os profetas e a Torá profetizaram sobre João, não foram até João, não. Kikol Anevim Veatorá Adi Yahuchanan Navu, pois todos os profetas e a Torá profetizaram sobre João.
E se quereis dar crédito a este, é este o Eliarro ou Elias que havia de vir, quem tem ouvidos ouça, mas a quem comprarei esta geração é semelhante aos meninos que, sentados nas praças, clamam aos seus companheiros: tocamo-vos flauta e não descansastes, cantamos eihá, né, lamentações e não pranteastes, porquanto veio Yahuchanan ou João, não comendo nem bebendo, e dizem tem shed ou shedi, né, demônio, veio Aben-Adam, o filho do homem, bebendo, né, que é Yahushua, o nosso querido mestre Yahushua, né, veio Aben-Adam, né, o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a Chokhmah, ou a sabedoria, é justificada pelas suas obras. Este é o ensinamento da sinagoga Beit Yahu Elohim. Este é o ensinamento da Beit Yahu Elohim Sinagoga, ou este é o ensinamento da sinagoga Casa do Poderoso Yahu. A cadeira de Elias, a cadeira da circuncisão, parte 2, Sefer Matityahu, livro de Mateus, né? Bissora, Boas Novas, Sefer Matityahu, livro de Mateus, 11, 25 a 30. Et Eriam lo Retzviot, as cidades indesejadas. Concordo escrituralmente, Sefer Luke, livro de Lucas 10, 13 a 15. A Shipot Shel Yahushua, o julgamento do Salvador, concorda escrituralmente, Sefer Luke, livro de Lucas 10, 21, 22. Naquele tempo falou Yahushua dizendo, Rodot, gratidões te dou, Avi Adem Hashamayim Ve'aeretz, né? Meu Pai soberano do céu e da terra, ou meu Pai soberano do domo e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, havia, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas nefeshot ou pessoas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sefer Matityahu, livro de Mateus, 12, 1 a 12. Bissora, Boas Novas, Yahushua é o soberano do Shabat lunisolar, do calendário lunisolar de Elohim. Concordo escrituralmente, Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 2, 23 a 28, Sefer Luke, livro de Lucas 6, 1 a 5, Shabat Yerehi Shel Haluha, Shana Yerehi Shel Hadenai Yahu Elohim, Shabat lunisolar, do calendário lunisolar do soberano Yahu Elohim. Naquele tempo passou Yahushua pelas searas num dia de Shabat, e os seus talmidim, ou discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, né, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus talmidim, ou discípulos, estão fazendo o que não é lícito fazer bem Shabat, ou em Shabat. Ele, porém, lhes disse, acaso não leste o que fez David, ou Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou Bebeit Elohim, na casa de Elohim, né, no templo, e como eles comeram os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente a Coanim, aos rabinos. Ou não lestes, Betorá, que aos Shabatot ou Shabates, a Coanim ou rabinos, né, Bebeit Amikdash, no templo, violam o Shabat e ficam sem culpa?
Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior que a Beit Amikdash, ou digo-vos, porém, aqui está o que é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, condenaríeis os inocentes, porque Aben-Adam, o filho do homem, até do Shabat é Adem, Zeadem, ou até do Shabat Zeadem, ou até do Shabat é soberano. E Yahushua é o soberano do Shabat. O soberano Yahushua cura um homem que tinha uma das mãos mirrada, concorda escrituralmente, Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 3, 1 a 6, Sefer Luke, livro de Lucas 6, 6 a 11, Shabbat Erehi, Shel Haloha Shana Erehi, Shel Hadenai Yahu Elohim, Shabbat lunisolar do calendário lunisolar do soberano Yahu Elohim. Partindo dali entrou em Yahushua, Bebeit Knesset, ou na sinagoga deles, e eis que estava ali um homem, Aleph, que tinha uma das mãos atrofiadas, e eles, para poderem acusar a Yahushua, interrogaram, dizendo, é lícito curar Beshabatot, ou é lícito curar em Shabbats? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem, né? A isso que tendo uma só ovelha, se num Shabat ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer bem Beshabatot, ou, portanto, é lícito fazer bem em Shabbats? Né? Claro que sim, né? Portanto, é lícito fazer, né, a todos, né, o bem, Beshabatot, a todos Beshabatot, ou é lícito fazer o bem em Shabbats, né? Este é o ensinamento Beit Elohim, Beit Elohim Sinagoga, ou da sinagoga Casa do Poderoso Yahu. A cadeira de Elias, a cadeira da circuncisão, parte 2, Sefer Matitiahu, livro de Mateus, 17, 1 a 13. Em plena Bissora, Boas Novas, Shinuit Surah, alterar a forma. Muito fez isso o nosso querido mestre Yahushua, né? Fez Shinuit Surah, né? Alterou a forma para poder escapar da multidão. Concorda escrituralmente, Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 9, 2 a 13, Sefer Luke, livro de Lucas 9, 28 a 36. 6 dias depois, tomou Yahushua consigo a Kefa, ou a Pedro, Yaakov, Tiago, Veá Yahuchanan, né? E a João, né? A Ri, ou irmão deste, e os conduziu à parte de um alto monte, né? E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aor. Então vieram dois varões que começaram a conversar com Yahushua, né? Veaz, Hagiav, Sheni, Gevarim, Shehatehilo, Ledaber, Yahushua. Ou seja, então vieram dois varões que começaram a conversar com Yahushua, né? Veaz Agiav, Sheni, Gevarim, Sheatechilo, Ledaber, Yahushua. Kefa, o Pedro, tomando a devar ou palavra, disse a Yahushua, Adenai, soberano, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 cabanas, né? Uma para ti, outra para Moshe e outra para Eliarro. Estando ele acabando ainda de falar, eis que uma nuvem luminosa cobriu e saiu dela uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. A Talmidim, ou os discípulos ouvindo isso, caíram com o rosto beeretz, né?
ou em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Yahushua e tocando-os disse, levantai-vos e não temais. E erguendo ele os olhos, não viram a ninguém senão Yahushua somente. Enquanto desciam do monte, Yahushua lhes ordenou, a ninguém conteis a visão até que Aben Adam, ou filho do homem, seja levantado dentre os mortos. Perguntaram-lhe a Talmidim ou discípulos, por que diziam então os escribas que é necessário que Eliarro venha primeiro? Respondeu ele, Beemetz, Eliarro, ou em verdade Elias, havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Eliarro ou Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também Aben Adam, ou filho do homem, há de padecer às mãos deles. Então entenderam a Talmidim, ou os discípulos que lhe falaram a respeito de Yahuchanan Amatbil, de João Batista ou de João Imessor. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Olha só, é ordenado ao homem morrer apenas uma vez. Isso não se trata de reencarnação, né? Então Eliarro, né, na pessoa, né, de Yahuchanan Amatbil, exatamente o mesmo. Ele veio morrer cumprindo o Torá, né? Brit Hadashah também é Torá. Baruch Hashem. Não se trata de reencarnação, né? Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24:6. O tema é o seguinte: dicotomia holística significa alma e espírito integrais, nefesh veruach integrais. A nefesh agaf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Et a Yeshua encheu a nefesh, a salvação é da alma. Et a derashá, a nevuit, ou o sermão profético. Et a ekron shel akabot, o princípio das dores. Concordo escrituralmente, Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 13, 1-13, Sefer Luke, livro de Lucas 21, 5-36, Shabbat Yerehi Shel Halu Hashanah Yerehi Shel Hadenai Yahweh Elohim, Shabbat Luno Solar, do calendário Luno Solar do soberano Yahweh Elohim. Então leiamos Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24:6, em plena Bissora, boas novas, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então estamos vivendo aqui o início das dores, não é? Tá certo? Et aekron shel akebot, ou o princípio de dores, né? O que concorda escrituralmente, Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 13, 1-13, Sefer Luke, livro de Lucas 21, 5-36. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Em plena Bissora, boas novas, Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24:6. Agora vamos para Sefer Luke, livro de Lucas 1:17, em plena Bissora, boas novas, né? Observando que Lucas, né, o Sefer Luke, o livro de Lucas, né, Sefer Luke, o livro de Lucas, corresponde a Remes, né, o nível alusivo de entendimento, compreensão, estudo, et a peressomet shel alidá a Yahuchanan Amatbil, o anúncio do nascimento de João Batista irá diante dele no espírito e poder de Eliarro para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para Iarro um povo apercebido. Et a peressomet shel alidá a Yahushua HaMashiach, né, o anúncio do nascimento do Salvador. Né? Miriam ou Maria visita Isabel, né? Miriam vê Asher, Miriam e o canto. Observem bem, ó, que entre o nascimento de João Batista, né, e
E o nascimento do Salvador tem um mistério aí. Baruch Shem, Baruch Haba. Este é o ensinamento a sinagoga Beit Yahu Elohim, a Beit Yahu Elohim Sinagoga, ou da sinagoga Casa do Poderoso Yahu. A cadeira de Elias, a cadeira da circuncisão, parte 2. Et alidashel a Yahuchanan Amatbil, o nascimento de João Batista. Zechariahu Veashir, Zacarias e o Cântico. Sefer Luke, livro de Lucas, né? 2. Et alidashel Yahushua Amashiach, o nascimento do Salvador. Sefer Luke, livro de Lucas, né? 4, 1:30, em plena Bissora, Boas Novas. Apituim shel Yahushua, as tentações do Salvador. Concordo escrituralmente. Sefer Matitiahu, livro de Mateus 4, 1-11. Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 1, 12-13. Shabbat Yerehi shel Halu Hashanai Yerehi shel Hadenai Yahu Elohim. Shabat lune solar do calendário lune solar do soberano Yahu Elohim. Yahushua, pois cheio Aruah HaKodesh, ou do Espírito Santo, ou ainda do Espírito Sagrado, voltou a Yarden do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto, né? Bemidbar. Então, voltou Yahushua, né? Lea Galil, Begevurah, Aruach, né? Então voltou Yahushua para a Galileia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava Bebeit Knesset, em sinagogas deles, e por todas era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou Bebeit Knesset na sinagoga no dia de Shabat, segundo o seu costume. Veikam Lekará Betorá, e subiu para ler em Torá, e foi-lhe entregue o livro do profeta Yeshayahu, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, né? Anav Yeshayahu, ou do profeta Isaías. Abrindo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito de Yahweh está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas, né? Abissora aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável de Yahweh. Baruch Hashem, a cadeira de Elias, a cadeira da circuncisão, parte 2, destaque, Sefer Luke, livro de Lucas, né? 4:20, né? Em plena Bissora ou Boas Novas. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos, né? Akol Bebeit Knesset, e Bebeit Knesset, né? E os olhos, Akol Bebeit Knesset, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Sefer Luke, livro de Lucas 4:20. Este é o destaque, é outro destaque master, né? Que o primeiro falou que Eliarro ou Elias havia de vir primeiro, né? E aqui, ó, ele sentou-se aonde? Na cadeira de Elias, né? Na cadeira da circuncisão. Parte 2, então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos, e todos, né? Vekol, que davam testemunho e se admiravam das palavras, né, de Tiferet, ou de beleza, que saíam de sua boca, e diziam: este não é o filho de Arussef, ou este não é o filho de José? Disse-lhe Yahuchanan: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos tereis feito em Cafarnaum, faze-o também daqui
na sua Eretz ou terra, e prosseguiu, Beemetz, ou em verdade vos digo, que nenhum profeta é aceito na sua terra, né? Na sua Eretz, Beemetz, ou em verdade vos digo, que muitas viúvas, né, havia em Israel, né? Beiamim Eliarro, nos dias de Elias, quando Shamaim ou domo se fechou por 3 anos e 6 meses de sorte, que houve grande fome, né? Lecol a Eretz por toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Eliarro ou Elias, senão a uma viúva em Serepta de Sidom. Serepta Sidom. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo Anav Elisha, né? No tempo do profeta Eliseu, né? Talmide ou discípulo, né? Talmide Anav Eliarro, né? O discípulo do profeta Elias, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos os que estavam bebendo de Quenesete em sinagoga ao ouvirem estas coisas ficaram cheios de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu seu derer o caminho em Arúshua, o Salvador é expulso de Nazaré. Concorda escrituralmente, Sefer Matitiah, o livro de Mateus 4, 12 a 17, 13, 53 a 58, Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 1, 14, 15 e 6, de 1 a 6, Shabbat Erehi Shel Halu Hashanah Erehi Shel Hadenai Yahu Elohim, o Shabbat Lune Solar do calendário Lune Solar do soberano Yahu Elohim. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, amém. Então, como ele escapava, né, das multidões, ficando invisível, ele trocava o seu rosto, né, a sua face, e passava tranquilamente no meio das multidões. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. O que vou de honra, o rodu, o gratidão, o tiferet, o formosura. Este é o ensinamento da sinagoga Beit Elohim, Beit Elohim Sinagoga, ou da sinagoga Casa do Poderoso Yahweh. A cadeira de Elias, ou a cadeira da circuncisão, parte 2, Sefer Yahuchanan Amatbil, livro de João Batista, ou livro de João Imersor, 7, 1 a 53, em plena Bissora, Boas Novas. O texto é esse: os irmãos do Salvador são descrentes. Shabbat Erehi Shel Halu Hashanah Erehi Shel Hadenai Elohim. Shabbat Lune Solar do calendário Lune Solar do soberano Elohim. Depois disto andava Yahushua, né? Le Galil, pela Galileia, pois não queria andar pela Judéia, porque a Yahudim, ou judeus, procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa a Yahudim, ou dos judeus, a Hag Sukkot, a festa das cabanas. Disseram-lhe então os seus Ahim, ou irmãos: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus talmidim, ou discípulos, vejam as obras que fazes, porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando procura ser conhecido, já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus ahim ou irmãos que lhes então em Arruxo ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que suas obras são más. Subi a vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo, e havendo-lhes disto isto, ficou Begalil em Galileia, e Arruxua, Melamed Bemikdash,
o Salvador ensina no templo. Et Amoed Sukkot, a festa de Sukkot. Shabbat Erehi Shel Halu Hashanah Erehi Shel Hadenai Yahweh Elohim. Shabbat luno solar do calendário luno solar do soberano Yahweh Elohim. Mas quando seus ahim ou irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não publicamente, mas como em secreto. Ora, a Yahudim ou os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Não é? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja a cadeira de Elias ou a cadeira da circuncisão, parte 2, e era grande a murmuração a respeito dele entre as multidões, diziam alguns ele é bom, mas outros diziam não, antes engana o povo, todavia ninguém falava dele abertamente por medo a Yahudim ou dos judeus, estando pois a festa já em meio, subiu Yahushua a Bet Amikdash, né, e começou a ensinar. Então a Yahudim, os judeus, se admiravam, dizendo: como este sabe este letras sem ter estudado? E Yahushua lhes respondeu, ou respondeu-lhes Yahushua: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Sefer Yahuchanan Amatbil, livro de João Batista ou livro de João o Emissor, em plena Bissora. Os filhos de Arro, não é? Lembrando que o Iarro, né, é o nome do Eterno, tem a gematria 8, né? Iud 10, né? Reis 5, Vav 6, Reis 5, ou seja, 10 mais 5, 15, mais 6, 21, mais 5. Espera lá, vamos lá. 10 mais 5, 15, mais 6, 21. Isso mesmo. E mais 5, 26. Ora, 26, 2 mais 6, que é igual a 8. Logo, o Iarro é igual a 8. A Brit Milá, Ri Beshabat. A Brit Milá, Ri Beshabat. A circuncisão é no Shabat. Alucha Shana Erehi Vea Ben Shabbat, né? O 8º dia. Se alguém quiser fazer a vontade de Elohim, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria quevô de honra. Mas o que busca a quevô de honra daquele que o enviou, este é verdadeiro, Emet, e não há nele injustiça. Né? Lotzedeká, não vos deu Moshe a Torá? No entanto, nenhum de vós cumpre a Torá. Por que procurais matar-me? Olha só. Respondeu a multidão: tem sede, né? Demônio, quem procura matar-te? Replicou-lhes Yahushua: numa só obra, e todos vós admirais por causa disto, né? Uma só obra fiz, e todos vós admirais por causa disto. Abnei Gedol Melech Yahweh Elohim, os filhos do grande rei Yahweh Elohim. Moshe, ou Moisés, vos ordenou a Brit Milá Beshabat, né? Moisés vos ordenou a circuncisão no Shabat. Biglal Abrit Amilá Ribeshabat. Biglal Abrit, desculpem, Biglal Abrit Milá e Beshabat, pois a circuncisão é em Shabat, dia 8 de quaisquer meses lunisolares. Ora, se um recém-nascido do sexo masculino recebe a Brit Milá, Beshabat, a circuncisão em Shabat, para que a Torá, Moshe, a lei de Moshe, a instrução de Moshe, não seja quebrada? Indignai-vos contra mim, porque Beshabat, ou em Shabat curei por completo um homem? Não julgueis pela aparência, mas julgais segundo o reto juízo. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Olha, eu quero aqui fazer um redestaque
ao Sefer Yahuchanan Amatbil, livro de João Batista ou livro de João o Imersor 7. Espera lá, só um pouquinho, eu me perdi aqui. Ah, certo, olha aqui. Não vos deu Moshe a Torá, no entanto, nenhum de vós cumpre a Torá, porque, porque procurais matar-me? Nenhum de vós, né, cumpre a Torá, tá? Isso aqui consta. Besefer Yahuchanan Amatbil, o livro de João Batista, ou ainda no livro de João o Emersor 7, 19. Sefer Yahuchanan, livro de João 7, 19. Não vos deu Moshe a Torá, no entanto, nenhum de vós cumpre a Torá. Por que procurais matar-me? Então, é antigo isso, né? Há mais de 2000 anos que o nosso povo vem descumprindo alguns compartimentos de Torá, como fazendo a Brit Milá, ou a circuncisão da carne, em crianças com 8 dias de idade, tá certo? A bem da verdade, não é assim, né? Devemos fazer no, é, no dia 8 de quaisquer meses lunisolares, que todo dia 8 do calendário lunisolar, a gente sabe perfeitamente que é Shabat, né? Todo dia 8, 15, 22, 29 e 30, né? Que é o Shabat Egedol, né? O Shabat duplo, né? O duplo Shabat, o Shabat dobrado, né? O Shabat duplicado, o dobrado Shabat ou duplicado Shabat. Baruch Hashem. Então, não julgueis pela aparência, mas julgais segundo o reto juízo, né? A cadeira de Elias, a cadeira da circuncisão, parte 2. Diziam então alguns dos de Jerusalém, né? Diziam então alguns dos de Jerusalém, não é este o que procuram matar? E eis que ele está falando abertamente e nada lhe dizem. Será que as autoridades realmente o reconhecem como Messias? Entretanto, sabemos de onde, mas quando vier o Messias, ninguém saberá de onde ele é. E Yahushua, pois, levantou a voz, Bebete Amikdash, né, no templo, e ensinava, dizendo: Sim, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Contudo, eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele venho, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: Será que o Messias, quando vier, fará mais sinais que este tem feito? Os fariseus ouviram a multidão murmurar, os fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, e os principais Coanim, ou rabinos, e os fariseus, né, mandaram guardas para o
prenderem. Disse, pois, Yahushua, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Sefer Yahuhan Amatbil, livro de João Batista, ou livro de João Imersor, em plena missora, disseram, pois, a Yahutim, os judeus uns aos outros, para onde irá ele, e não acharemos, e não o acharemos, irá porventura a dispersão entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Shabbat Erehi Shel Halu Hashanah Erehi Shel Hadenai Yahweh Elohim. Shabbat lune solar do calendário, lune solar do soberano Yahweh Elohim. Hag Pesa Samer, Moed Pesa Samer, ou feliz festa da Páscoa, ou feliz época da Páscoa. Sefer Shemot, livro de Êxodo 12, 18, Shabbat, né? 15 do 1, 15 de Abib ou 15 de Nissan, a Shabbat 22 do 1, ou seja, 22 de Abib ou 22 de Nissan. Portanto, mais uma vez, de Shabbat a Shabbat, conforme Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 66, 23. Hag Sukkot, festa das cabanas, 15 do 7 a 22 do 7, ou 15 a 22 de Tishrei, né? Baruch Hashem, provando mais uma vez, né? Tanto estas duas grandes festas, né? Tanto a Hag Pesa ou Moed Pesa, a festa da Páscoa, a época da Páscoa, como a Hag Sukkot ou Moed Sukkot, a festa das cabanas ou a época das cabanas, né? Que ambos são de 15 a 22, né? No caso da Páscoa, de 15 a 22 de Nissan, Abib ou Aviv, o primeiro mês, né? Ou mês 1 de Nissan, Abib ou Aviv. E no caso da festa das cabanas, né? De 15 a 22 do sétimo mês, ou do mês 7 ou do sétimo mês de Tishrei, ou seja, de 15 a 22, né? Shabat é Shabat, a gente sabe que dia 8, 15, 22, 29 e 30 são Shabatot ou Shabats. Portanto, de 15 a 22, das duas grandes festas, é de Shabat a Shabat, conforme Sefer Yahuhan, ou conforme o Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 66, 23 a 24. Agora vamos à cadeira, né, de Elias, né, continuar o estudo aqui, a cadeira da circuncisão, parte 2, Hag Sukkot Sameach, feliz festa das cabanas, Hag Sukkot Sameach, feliz festa feliz época das cabanas, né? Aqui são os textos, tá certo, dos versos, ok? Então, para entender, não é que estamos em época de festa ou o que, não, tá? Início e término, né, da Hag Sukkot de acordo com o calendário gregoriano, né? Aí totalmente diferente, não é? Então, observação, né? Uma semana de festa, né? Tem o quê? São 7 mais um dia, 8 dias de festa, né? Como que diz assim, de hoje a 8, né? Uma semana, né? Então, 7 Yamim, né? Mais o 8º dia, né? 8 dias. De Shabat a Shabat, né? Como que diz, de hoje a 8, toda a carne adorará o eterno Yahweh. A Kabbalah a Shabat, o recebimento de Shabat. Por sinal, estamos em Kabbalah Shabat, recebimento de Shabat. A Laila Shabat, né? Na noite de Shabat, né? E aqui no texto, no término de Sukkot, Ayom Shabat, 22 a Tishrei, né? O dia ou amanhã do Shabat, 22 do 7, concorda escrituralmente, Sefer Shemot, livro de Êxodo, 12, 1 a 51, Sefer Vaikra, livro de Levítico 23, 33 a 44, Sefer Bemidbar, livro de Números 28, 16 a 18, e Sefer Yeshayahu 66, 23 a 24. Ou seja,
três passagens aqui, né? Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico e Bemidbar, Números, né? Em plena Malca Torá, né? Mas Torá Taná, né? A escritura hebraica, Besefer Yeshayahu, livro de Isaías 66, 23, 24. Ora, depois a gente pode até ler se houver tempo, porque eu acredito que não haja. Está difícil, né? Estamos correndo contra o tempo. Mas vamos seguir. Ora, no seu último dia, o grande dia de festa, Yahushua pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva, né? Maihaim, água viva, água corrente, limpa, cristalina, né? Quem tem sede, venha e beba. Não procurem água com lixo, né? Palavras poluídas. Quem tem o pasto verde, para que vai querer se alimentar de lixo? Ora, isto ele disse a respeito do Espírito, né? Aruach, que haviam de receber os que nele crescem, pois Aruach, ou Espírito, ainda não fora dado, porque Yahushua ainda não tinha sido exaltado. Então alguns dentre o povo, ouvindo estas devarim, miliam, ou palavras, diziam: verdadeiramente ele é a nave, ou verdadeiramente este é o profeta. Verdadeiramente este a nave, né? Verdadeiramente este é o profeta. Sefer Yahuhanan Amantibilo, livro de João Batista em plena Missora. Este é o ensinamento da sinagoga Beit Yahu Elohim. Vamos seguir. A cadeira de Elias, a cadeira da circuncisão, parte 2. Outros diziam: este é o mestre. Mas outros replicavam: vem, pois, o Messias da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias vem da descendência de Davi, né? Ou Dauide, e de Belém, a aldeia de onde era Dauide? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas, pois, foram ter com os principais, a coanim dos rabinos e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguma das autoridades ou alguém dentre os fariseus? Mas esta multidão que não sabe a Torá é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter Yahushua, Nicodemos, um deles que antes fora ter com Yahushua, perguntou-lhes: a nossa Torá, lei ou instrução, porventura julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles: és tu também de Galileia, né? A Galil? Examina e vê que a Galil ou da Galileia não surge nave ou profeta, e cada um foi para sua beit ou casa. Sefer Guiliana, livro das Revelações, 11, 1 a 19. No 10, né? Yahuchanan, o João, come Aleph Sefer Shel Hashamayim, come um livro do domo. Sefer Guiliana, livro das Revelações, 11, 1 a 19, ou ainda Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, 11, de 1 a 19. Sheni Aedim, as duas testemunhas. Sheni Aedim, as duas testemunhas. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o santuário de Elohim, e o altar, e os que nele adoram, mas deixa o átrio, que está fora do santuário, e não o meças, porque foi dado a Goim, e eles pisarão a cidade 70, eles pisarão a cidade santa por 42 meses, e concederei às minhas duas testemunhas, que vestidas de saco, né? Aquitel, profetizem por 1260 dias, né?
Ou seja, por 3 anos e meio, né? Este é o ensinamento da sinagoga Beit Yahu Elohim, a cadeira de Elias, a cadeira da circuncisão, parte 2. Estas são as 2 oliveiras e os 2 menorote, candelabros, né? Que estão diante de Yarro, a Eretz, né? Que estão diante de Yarro da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm o poder de fechar o Shamaim ou domo para que não chova durante a Yamim, né, ou os dias de sua nevoá, profecia, e tem poder, Gevorá, sobre a Maim, a água, para convertê-la em sangue, para ferir a Eretz, ou terra, Amkol, com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e matará, né? O sistema, né? Besta 666. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Mitzraim, né? Sodoma e Mitzraim, né? Sodoma e Egito, onde também Adeneno, nosso soberano, foi crucificado, lamentavelmente na terra do nosso povo, né? Que está corrompida, lamentavelmente. Israel de hoje não é Israel de ontem. E Shem, homens de vários povos e tribos e línguas e nações, verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a Eretz, ou terra, se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a Eretz, ou terra. E depois daqueles 3 dias e meio, né, Aruach Haim, o espírito de vida, né, vindo de Elohim, nós servimos ao Elohim Haim, Elohim vivo. Nós não servimos ao Elohim morto, não. Entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz a chamar, ou do domo, que dizia: subi para cá, e subiram ao domo, ou chamai, em uma nuvem, e os seus inimigos o viram, ou os seus inimigos os viram, não é? E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram kevod ao Elohim do domo, ou deram honra, né? E os demais ficaram atemorizados e deram honra ao Elohim do domo, né? Kevod Elohim Shamaim, ou honra ao Elohim do domo. É passado o segundo ai, né? Esquecido vem o terceiro. A Shevi Shofar, né? O 7º shofar. E tocou o 7º malar, ou anjo, o seu shofar, e houve no Shamaim, ou domo, grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser Adeneno, né, nosso soberano, e do seu Mashiach, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 Zeranim, ou anciões, né, ou anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Elohim, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Elohim, dizendo: Rodot, gratidões te damos, Yarro, El Shaddai, onipotente que és e que eras, que tens tornado o teu grande poder, ou Gevorá, e começaste a reinar. Este é o ensinamento da sinagoga Beit Yahu Elohim.
A cadeira de Elias ou a cadeira da circuncisão, parte 2. Iraram-se, Behemet, ou em verdade as nações, veio então a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus avadim, ou servos, né? Anavim, os profetas, né? Veá Kedoshim, e aos santos, ou Vele Kedoshim, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a Eretz, ou terra. Abriu-se o santuário de Elohim, que está Bechamaim no domo, e no seu santuário foi vista a arca de sua brit, né? Ou a arca de sua aliança, e houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande saraivada. Aí no capítulo 12 a gente observa aqui Aishá Vea Drecom, Aishá Vea Drecom, a mulher e o dragão, né? Então aqui estamos terminando, né? Agora, só que aqui, mais uma referenciazinha, Sefer Meshli, livro de Provérbios, 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E Sefer Hushua, livro de Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas Cohen ou Rabino diante de mim, e visto que te esqueceste a Torá a Elohim, da Torá do teu Elohim, ou da Torá do vosso Elohim, ou ainda da Torá do seu Elohim, também eu me esquecerei de teus Binei, ou também eu me esquecerei, eu, o Eterno, né? Com E maiúsculo. Me esquecerei de teus Binei, ou eu, o Eterno, me esquecerei de teus filhos. Agora no texto original está, né? Torá Elohecha, né? Torá do teu Elohim. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Bom, aqui estamos realmente, desta vez, concluindo, tá certo, aqui, este belo áudio, vídeo, shiur, não é? Aqui, Shel Abrit Yahu Yahushua, a cadeira da aliança de Yahu Yahushua, parte 2, a cadeira da aliança de Yahu Yahushua, parte 2, ou aqui, Shel Abrit Yahu Yahushua, a cadeira da aliança de Yahu Yahushua, parte 2. Então, a todos, né? Shalom Aleichem, né? A Shalom seja convosco. A Shalom lekulam, Shalom a todos. A Shalom Yahu, a Shalom de Yahu. Shalom, Shalom. Tchau, tchau. Shalom, Shalom.